Olá pessoal do Rio Mafra Mix, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre o uso de polivitamínicos na infância. Uma das principais preocupações dos pais, das mães e inclusive das avós é que os bebês estão magrinhos, né? Ou aquela criança ali de 4, 5 anos, que geralmente eles estão naquela fase mesmo em que tiveram mais crescimento do que ganho de peso. E aí as mamães já ficam de cabelos em pé achando que o bebezinho, que a criança está precisando de vitamina para engordar, para comer melhor. Então, eu vou contar uma historinha para vocês. Lá, quando a criança começa na introdução alimentar com 6 meses, eles têm um crescimento extremamente acelerado até em torno de 1 ano e meio a 2 anos. Depois de 2 anos, essa criança diminui muito essa velocidade, tanto de ganho de peso quanto de altura. Isso vocês conseguem ver nitidamente naquela curva de crescimento que o pediatra ou o médico da unidade de saúde preenche nas consultas de rotina. Como eles estão nessa fase de crescimento acelerado, o aporte de caloria que eles precisam para manter esse crescimento é muito maior, então eles tendem a comer muito bem. Chega ali com 2 anos, eles começam a desacelerar o crescimento, desacelerar o ganho de peso e, consequentemente, a quantidade que eles precisam ingerir de alimento já não é tão grande quanto lá no início. Eu costumo falar para as mamães que se a gente comparar um bebê de 9 meses, de 1 ano, esse bebê come muito mais do que em quantidade do que uma criança de 4 anos, por exemplo, justamente por essa diferença de velocidade de crescimento. E aí, nesse período em que a criança está crescendo muito menos acelerada e ganhando peso em menor quantidade, as mães ficam muito preocupadas achando que essas crianças precisam de vitaminas. E vão na farmácia, compram polivitamínicos e começam a dar para as crianças. Aí tem a questão da seletividade. A partir de um certo tempo, eles aprendem a falar, a pedir aquilo que eles querem e a ter as suas preferências alimentares. Então, eles vão gostar de algumas coisas mais do que outras. Esse polivitamínico não vai ensinar o seu filho a comer arroz e feijão. Ele vai deixar com que seu filho coma mais daquilo que ele já come no dia a dia. Então, aquela criança que já está comendo errado, por exemplo, que já come muito doce, muita massa, toma muito refrigerante, se a mãe der um remedinho que vai abrir o apetite dessa criança, ela vai comer muito mais do que ela já está comendo, ela não vai aprender a comer a salada. Então, o que vai acontecer? Um ganho de peso que não é saudável. Sem contar que os polivitamínicos, eles têm todos os tipos de vitaminas possíveis e cada faixa etária tem a sua necessidade de vitaminas. Então lá quando o bebezinho nasce, ele precisa de um tipo de vitamina, aos 2 anos são outros tipos de vitaminas e isso sempre deve ser avaliado por um pediatra, sempre deve ser colocada essa criança na curva de crescimento para ver se realmente essa criança não está crescendo, se está muito magrinho, como as avós costumam a falar, e se realmente precisam dessa reposição de vitaminas. Muitas vezes a gente precisa até fazer alguns exames de sangue para ver a qual nível essas vitaminas estão e aí repor exatamente aquela que está faltando e não dar aquele pacotão completo lá que vai acabar prejudicando a criança. Quero dizer para vocês que algumas vitaminas em excesso, elas inclusive são tóxicas para o nosso corpo. Então nunca deem polivitamínicos para as crianças de vocês sem a orientação de um médico. Espero que tenham gostado, um beijinho para vocês e até a próxima.